bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a aula 36 de matemática. Eu sou a professora Emanuele. Então, vamos ver aí na tela quais são os materiais que a gente vai usar para a aula de hoje. O caderno ou a folha que a gente faz as anotações da aula, lápis e borracha, lápis de cor ou canetinha, giz de cera, o material que vocês tiverem aí na casa de vocês e materiais para contar. Tampinha, palito, grampo de roupa, o que vocês tiverem em bastante quantidade que dê para contar, tá bom? Um tempinho para vocês. E aí, tudo pronto? Então, vamos começar relembrando a aula passada. Vocês completaram o nosso quadro numérico até o 40, né? Construíram lá com as dezenas e as unidades, com as fichas, e depois vocês jogaram um jogo muito bacana lá com a Alice, descobrindo os números, lembram? Vocês gostaram? Ele é um jogo bem divertido, dá para brincar com toda a família. É só montar as cartelas e sortear os números. É verdade? Bom, hoje nós vamos começar com uma história. E a história de hoje é do livro Como Fugir do Gato Assustador. Ele é daquela coleção lá coreana que eu já falei, da editora Kalis, coleção Tantan. Vamos conhecer essa história? Então, acompanhe aí na tela. Num pequeno depósito que ficava num cantinho da fazenda, moravam 15 ratos. Lá fora caía uma tempestade de neve, mas dentro do depósito era quentinho e aconchegante, e sempre havia comida para todos. Certo dia, os ratos voltaram de um passeio e encontraram o depósito todo bagunçado. E encontraram um bilhete estranho. Olá, ratos medrosos! Eu sou o gato da dona da fazenda. Miau! Paro a minha apresentação por aqui. Da próxima vez, quando eu encontrá-los, nham, nham, já sabem, né? Ah, e agora? Suspiravam os ratos. Neste momento, o rato vovô, que tinha bastante idade, bateu no próprio joelho e disse: É isso! Antigamente, o meu avô pendurou algo no pescoço do gato, e depois disso, o gato não pôde fazer mais nada contra os ratos. E o que era? Perguntaram os curiosos. Porém, o rato vovô não conseguia se lembrar de jeito nenhum o que havia sido pendurado. Os ratos fizeram uma reunião de emergência. Primeiro, o rato-chefe falou: Pessoal, o que seria bom pendurar no pescoço do gato? Vamos pendurar algo bem pesado, assim o gato não vai nem conseguir se mexer. Será que não tem que ser algo leve para nós podermos carregar? Os ratos começaram a discutir calorosamente. Não, coisa pesada. Não, coisa leve. O rato-chefe procurou um jeito de fazer a reunião sem discutir. Vamos fazer fila.
Os ratos que querem pendurar uma coisa pesada fiquem no lado do cadeado. Os ratos que querem pendurar uma coisa leve fiquem no lado da pena. Os 15 ratos se dividiram em 2 grupos e fizeram a fila. Vejamos. Como a fila da pena está mais comprida, fica decidido pendurar algo leve. Sendo assim, dentre as coisas leves, o que será bom pendurar? Algo que tenha cheiro? Já temos um bom olfato. E se for algo brilhante? É fácil de ver mesmo na noite escura. Acho que algo que faça barulho seria bom. Quando o gato estiver por perto, nós logo saberemos. Os ratos fizeram uma grande confusão para decidir qual seria a melhor opção. Vendo isso, o rato-chefe trouxe um saco de castanhas e disse: vamos fazer assim, um de cada vez. Pega uma castanha e coloca na frente da opção que preferir. Então, os 15 ratos colocaram as castanhas. Tec, tec, tec. Como aqui há mais castanhas, fica decidido colocar algo que faz barulho. Agora é a vez de decidir o que pendurar dentre os objetos que fazem barulho. O que acham de pendurar um despertador bem barulhento? É barulho demais! Acho que o ideal seria um sininho. Os 15 ratos iam colocar as castanhas novamente, mas as castanhas ficavam rolando. Assim, decidiram desenhar bolinhas no mesmo número das castanhas. Como aqui há mais bolinhas, fica decidido colocar um sininho. Então, quem seria o mais indicado para pendurar o sininho no gato? De repente, os ratos ficaram em silêncio. Quem seria o corajoso para se candidatar a pendurar o sininho no pescoço daquele gato assustador? Nem, nesse caso, os 15 ratos entraram em acordo. Fica decidido que será a dona da fazenda quem vai pendurar. Agora, vamos decidir quando deixar o sininho. Vamos deixar na hora do almoço, quando o carteiro aperta a campainha. Não, vamos deixar de manhã, bem cedinho, quando o leiteiro chega. Não, vamos deixar à noite, quando todos estiverem dormindo. O lugar onde iriam deixar o sininho também era uma questão importante. Que tal deixar no prato do gato? E se o gato nos vir? Vamos deixar na frente da porta mesmo. Os 15 ratos trabalhavam muito bem em conjunto. Quando levantavam as patinhas, aprovando cada opinião, ficava fácil de ver qual era a decisão deles. Fica decidido ir durante a hora do almoço, quando o carteiro aperta a campainha. Fica decidido deixar em frente à porta. Uhul! Terminamos! Os ratos arranjaram um sininho e fizeram um embrulho bem caprichado. Na hora do almoço do dia seguinte, a campainha da dona da fazenda tocou. Din-dom, din-dom. Quando a dona abriu a porta, havia um pacote de presente aos seus pés. Ah, ao lindo e grande Miau? Nossa! Miau, chegou um presente para você. Uau! É um lindo sininho! Você gostou? A dona pendurou o sininho no pescoço do gato. O gato ficou muitíssimo insatisfeito. Ele esfregava com as patas da frente e balançava o pescoço com toda a força. Mas, blém, blém, blém. A partir daquele dia, quando o sininho fazia barulho, blém, 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 os ratos conseguiam rapidamente se esconder no quintal ou no campo. Os 15 ratos passaram um inverno maravilhoso, dançando alegremente e comendo de montão. E fim! Gostaram dessa história? Divertida, né? E o que a gente viu aí nessa história? A gente viu que os ratinhos decidiram várias coisas, né? Fizeram várias votações. E com essas votações, esses dados, eles fizeram o quê? Eles fizeram gráficos matemáticos, né?
Vocês perceberam durante a história? Então, agora, a gente vai refletir sobre os gráficos que apareceram na história, tá? Para construir um gráfico, temos que fazer uma coleta de dados. Como eu falei, eles faziam a pergunta, todos os ratinhos respondiam. Mas aí tinha que ter também as opções, né, para poder responder. Então, para a gente montar o gráfico, tem que ter quem vai responder, tem que ter a pergunta, tem que ter as opções de resposta, tem que ter todos esses dados. E para fazer o gráfico, a gente tem que saber de todos os resultados ali para conseguir montar, certo? Então, olha lá. O primeiro gráfico, olha aí na tela. Então, o que a gente pode observar nesse gráfico aí? Nós observamos que tem os ratinhos, que foram quem votaram nas respostas, né, de uma pergunta, e temos as opções de resposta que eles tinham. O que um gráfico precisa ter, gente? Um gráfico precisa ter uma pergunta, que é o que é que está pesquisando, né? As opções de resposta e quem respondeu. E ele também precisa ter título. Ele precisa ter um nome. E aí, nesse do livro, não tem um nome. A gente vai dar um nome aqui para o nosso gráfico que a gente vai fazer aqui juntos, tá bom? Então, a gente vai fazer como título pesado ou leve, que é a pergunta, né? Eles queriam saber o que eles iam colocar no pescoço do gato. Pesado ou leve. Muito bem. Então, esse é o título do nosso gráfico. Professora, mas todo gráfico tem que ter título? Sim, lá na história não tinha, porque eles estavam vivendo aquilo pessoalmente, né? Eles estavam fazendo lá em carne e osso. Mas aqui, lá no registro matemático, tem que ter, tá bom? E aí, eles perguntaram, pesado ou leve? O cadeado era a opção pesada e a pena leve, certo? E aí começou a votação. Veio um ratinho e votou no pesado. Veio outro ratinho e votou no leve. Aí veio mais. Veio mais um ratinho, votou no pesado. Outro ratinho que votou no leve. Mais um ratinho que votou no pesado. Outro ratinho votou no leve. Aí, outro ratinho voltou no pesado. Mais um ratinho voltou no leve. Aí veio mais um ratinho, votou no pesado. Aqui, outro votou no leve. Gente, eram 15 ratinhos. Ainda não votaram todos, né? Aqui, ó, gente, a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ainda estão faltando ratinhos para votar. Nesse momento, a gente olha o gráfico e a gente percebe que as duas opções estão empatadas. Tem a mesma quantidade de votos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. No gráfico, a gente consegue ver esse resultado sem contar. A gente consegue ver, ó, que está do mesmo tamanho ali a fila de ratinhos. Então, visualmente, a gente já tem uma informação do gráfico. Agora, vamos continuar a votação. Veio mais um ratinho e votou na pena, no leve. Aí veio mais um e votou na pena também. Aí veio mais um, votou na pena. Outro ratinho votou na pena. E o último ratinho também votou na pena. Puxa, o que aconteceu agora? O que a gente consegue observar nesse gráfico? A gente consegue observar a resposta que teve mais votos, que foi o objeto leve, né? A pena. Então, por que aconteceu isso? Como que a gente consegue ver qual foi mais votado só de olhar? Gente, esse é um gráfico de barras e ele tem os desenhos sugestivos, né? Informando quais eram as opções. Para organizá-lo, coloca-se de um lado os objetos de pesquisa e do outro a quantidade, né? Os números, os votos, no caso, né? E aí, a gente tem essas quantidades em barras e conseguimos verificar
qual é o tamanho das barras. Aquela que é maior, claro que tem maior quantidade de votos, né? E a menor, menor quantidade de votos. Conseguiram entender? Vamos, ó. Fica fácil de comparar os dados desse jeito. O comprimento das barras feitas com os desenhos. Agora, a gente vai analisar outro gráfico. Olha só. Esse gráfico aí, eles fizeram por quê? Para decidir se eles iam colocar um objeto leve com cheiro, uma meia com chulé, será? Ou eles iam colocar um objeto luminoso, aqui tem uma lanterna, ou um objeto que faz barulho, aqui nós temos um apito. E aí, como que eles fizeram a votação desse gráfico? Então, olha aí na tela o gráfico de castanhas. E aí, o que a gente pode observar nesse gráfico agora? É um gráfico diferente, então a gente vai pensar aqui juntos como que a gente vai fazer. Também precisa de um título. Então, o que eles queriam saber agora? Como seria o objeto? Se ele seria um objeto com cheiro, ou com luz, ou com barulho. Então, o título do nosso gráfico pode ser: como será o objeto? É uma pergunta, então tem pontinho de interrogação, né? Aí, eles tinham lá as opções. Uma coisa com cheiro, uma coisa luminosa ou uma coisa com barulho. E deixaram lá essas opções. E os ratinhos votavam. Como que eles votavam dessa vez? Eles colocavam uma castanha em cima da outra. Cada ratinho tinha direito a uma castanha, a um voto. E eles foram empilhando, colocando uma em cima da outra para ver qual ia ser o mais votado. E aí veio um ratinho e votou aqui no objeto com cheiro. Aí, deixa eu virar ela de lado, assim. Veio outro ratinho e votou no objeto com luz. Aí veio outro ratinho e votou no objeto com som, que faz barulho. Aí, continuou a votação. Veio mais um aqui para o objeto luminoso. Mais um, vou colocar bem pertinho, que colocar em cima, né? Mais um para o objeto luminoso. Mais um aqui para o que faz barulho. Mais um voto para o luminoso. Mais um voto para o que faz barulho. Outra castanha, mais um voto para o que faz barulho. Olha só, nesse momento, ó, quantos já votaram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ratinhos já votaram nessa vez, desse gráfico. Não foram todos ainda faltam. O que a gente já consegue observar nesse gráfico? Que o objeto com cheiro está ficando para trás, né? Tem só um voto por enquanto. Os outros estão do mesmo tamanho. Tem a mesma quantidade de votos por enquanto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos continuar. Veio outro ratinho e votou no objeto luminoso. Aí veio outro ratinho e votou no objeto que faz barulho. Outro ratinho no objeto que faz barulho. Outro ratinho no objeto que faz barulho. Outro no objeto que faz barulho. E outro no objeto que faz barulho. Olha, o que a gente consegue ver agora? Que, com certeza, o objeto com cheiro não foi o mais votado e que, entre os dois que estavam empatados até aquele momento, de repente, o objeto com barulho teve mais votos. Como que a gente descobriu isso? Olhando o tamanho das barras, né? Nós formamos barras aqui e conseguimos observar de longe
que o objeto que faz barulho ganhou dessa vez. Vamos ver quantos votos teve cada um e registrar? Ó, esse teve um voto, esse teve 1, 2, 3, 4, 5 votos. E esse teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 votos. Puxa, 9 votos. Então, ficou decidido que o objeto será barulhento. E agora, chegou o momento de vocês fazerem uma atividade. Então, pega o papel, coloca a data, o caderno, né? O caderno de vocês. Coloca a data de hoje, escreve lá, data. Pede para alguém ajudar vocês para registrar o dia de hoje. Quem já sabe olhar no calendário, olha sozinho e registra lá. Número 1. O que eu vou pedir nesse número 1? Escreva o número que representa a quantidade de ratinhos que votaram que o objeto deveria ser barulhento. Olha, que eu já dei uma dica, tá? Então, eu já volto. Registra aí que a gente já continua. E aí, conseguiram registrar quantos votos teve o objeto barulhento? Foram 9 votos. 9 ratinhos votaram no objeto barulhento. Fizeram aqui, ó, tinham 9 castanhas, uma em cima da outra. Vocês podem ter registrado com o número 9, que é a quantidade, que representa a quantidade, e poderiam ter feito o desenho das castanhas ou dos ratinhos, ou risquinhos. Não importa como você registrou, mas tem que ter 9, tá bom? Então agora vamos ver o próximo gráfico. Olha lá. O próximo gráfico, veja aí na tela. O que a gente consegue observar nesse gráfico? Então olha lá, é o gráfico que decidiu o que eles iam pendurar que fazia barulho. Um despertador ou um sininho. Então eles fizeram lá anotações, porque eles perceberam que as castanhas rolavam quando colocavam uma em cima da outra. Então, eles fizeram uma anotação numa folha, como a gente está fazendo aqui. E eles queriam saber que objeto que eles iam colocar. Qual título que a gente pode dar, então, para o nosso gráfico? Vamos colocar assim, ó. Qual barulho, né? Qual barulho será que vão pendurar? O barulho de um despertador? Ou o barulho
de um sininho? Então vamos lá. Qual barulho vai fazer o objeto, né? Então, a gente tem lá para votar. Ou um sininho. Esse sininho, gente, é diferente daqueles sininhos que tem nas torres, assim. É um sininho que normalmente a gente vê na coleirinha de gatinhos. Aqui é uma bolinha, um guizo, que tem um barulhinho dentro. Então, vamos ver como foi essa votação. Eles anotaram lá. Um ratinho foi lá, deixa eu separar aqui, e votou no despertador. Fizeram uma bolinha. Aí, outro ratinho veio e votou no sininho. Aí, mais um ratinho no despertador. Outro no sininho. Despertador, sininho. Despertador, sininho. Olha, agora que é com desenho, pode ser que fique um pouquinho tortinho, mas a gente consegue ver qual deles que está maior. A gente já consegue ver, não consegue? Nenhum está maior, né? Eles estão mais ou menos aqui, ó, do mesmo tamanho. Por que será? Porque tem a mesma quantidade de votos por enquanto, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Continua a votação. Aí, um ratinho veio, votou no sininho. Mais um, votou no sininho. Outro, no sininho. Mais um. Mais um. Mais um. Será que todos já votaram? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Já foram todos os ratinhos? Ainda não. Ainda tem um ratinho para votar. E ele votou aqui, ó, no sininho. Foi aí que eles decidiram, que eles chegaram na decisão de que o objeto que eles iam pendurar no gatinho era um sininho. E aí, eles achavam que estava tudo certo já, né? Mas nós temos uma atividade no meio do caminho. Pega lá o caderno, coloca número 2 e vamos ver qual será essa atividade. Para escolher o objeto barulhento, 4 ratinhos votaram no despertador e 11 ratinhos votaram no sininho. Veja como ficou o gráfico e desenhe em seu caderno. Então agora vocês vão fazer esse registro aqui no seu caderno. Eu vou deixar o gráfico do ratinho para vocês olharem, tá? Dos ratinhos, do livro. Vocês vão fazer a quantidade de votos do sininho e desenhar um sininho. E a quantidade de votos do despertador, desenhar um despertador. E o que não pode esquecer? Do título. Então a prof vai deixar um tempão para vocês registrarem aí no caderno de vocês.
E aí? Conseguiram fazer o registro? Se vocês não pintaram ou tem ainda coisa para decorar, termina depois, tá bom? Não deixa de terminar o nosso gráfico, bem bonitinho, tá legal? Então, vamos ver outro gráfico aqui. Outro gráfico, veja aí na tela. Esse gráfico, eles decidiram o quê? Que horas que eles iam deixar o objeto lá na casa da fazendeira, né? Que, ó, como que eles iam colocar no rato. Eles precisavam decidir que horas que eles iam deixar e como. Então, nesse gráfico, olha aí. Percebam que eles colocaram ali linhas. Eles colocaram algumas linhas, até as velas estavam ali só para amarrar as linhas. Mas elas também são gráficos de barra. Também estão mostrando gráfico como a barra. A noite recebeu 2 votos, na hora do leiteiro, 4 votos e na hora do carteiro, 9 votos. Vocês perceberam ali? Qual foi o mais votado? Dá pra gente ver no gráfico que foi no horário do carteiro. Isso. No outro gráfico, veja. Nesse gráfico, eles queriam decidir onde eles iam colocar, né? Era no horário que o carteiro chega, mas não estava decidido aonde. Então, temos o potinho de comida do gato, que eles iam correr um perigo danado. Imagine se o gato chega lá e o ratinho tá deixando o presente lá, ó, o sininho. Não ia dar certo, né? Ou a porta, o carteiro deixar como se fosse uma encomenda ali na porta junto com o carteiro. E aí, eles votaram e decidiram também que, ó, 1, 2, 3, 4 votaram no pratinho do gato. Corajosos, hein? E os outros votaram aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 votaram para deixar na porta. Então, eles já decidiram 2 coisas aí, que ia ser no horário do carteiro e na porta. E aí, eles terminaram as votações, né? Eles chegaram em comum acordo que a fazendeira quer amarrar e foi assim que aconteceu. Bom, a gente viu vários gráficos aí. Eles perceberam que fazer votações deixava tudo muito mais justo, né? Porque a maioria escolhia o que ia ser feito. Dessa forma, evitava brigas. A próxima votação
foi para saber onde eles encontrariam comida, né? Porque agora eles estavam livres e precisavam encontrar comida. Não tem esse gráfico lá no livro. A gente vai ver agora. Então, onde eles poderiam encontrar comida? Eles votaram ou no lixo ou nas plantações. Então, como ficaria esse gráfico? Olha, veja, nós vamos fazer o número 3 para ver como ficaria esse gráfico. Coloca o 3 aí no seu caderno e acompanhe aqui. 5 ratos queriam procurar no lixo e 10 ratos queriam procurar nas plantações. Complete o gráfico com esses dados. Então, vocês vão fazer esse gráfico aí. Pode fazer risquinho ou desenho do jeito que vocês acharem melhor. Lembrem-se que 10 ratos votaram nas plantações e os outros no lixo. Desenhem e depois vejam o resultado. A gente já volta.
aí, conseguiram fazer? Eu sei que às vezes a gente quer caprichar, fazer um desenho bem bonito, colorir, mas a gente pode colorir daqui a pouquinho, já tá acabando. Então, olhem lá, vamos ver. Para completar esse gráfico, a gente precisava chegar até o 10 na votação da plantação e até o 5 no lixo, né? Então, olha lá, completando do lixo. Ficaram 5 ratinhos e da plantação, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual foi a opção que ganhou? A opção de plantações. Eles foram procurar comida nas plantações, não foram no lixo. E agora chegou o momento do nosso quiz. O quiz são aquelas perguntinhas que a gente faz que não precisa anotar no caderno. Vocês só apontam aí de longe na tela a resposta que vocês acham que é, tá bom? Número 1. Qual é a fruta preferida da maioria dos ratinhos? Letra A, banana ou letra B, cereja? Olhem ali no gráfico, visualmente já dá para perceber. E se a gente olhar os números, também. Tchan, 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 tchan. A fruta preferida da maioria dos ratinhos é a cereja. Acertaram? Dá para ver bem fácil com o gráfico, né? Número 2. Qual o brinquedo escolhido pela minoria dos ratinhos? Minoria quer dizer que teve menos votos, menor quantidade de ratinhos. Eu não estou perguntando agora qual foi o mais votado. Eu estou perguntando o menos votado. Será que foi a pipa? Ou as pecinhas? O brinquedo escolhido pela minoria. Letra A, pipa. Letra B, peças. Tchan, 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 tchan. Letra B. A gente consegue ver que teve só 4 votos, né? Todos os outros votos foram para a pipa. Então, as pecinhas foi o brinquedo menos votado. E por hoje, a nossa aula fica por aqui. Vocês gostaram? Bom, a gente fez bastante coisa aqui hoje, né? Então, se cuidem, um beijo e até a próxima aula. Tchau!